Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Neste nosso trabalho, mais um dia de assistência espiritual, ficamos felizes por estarmos juntos, todos nós aqui, poucos trabalhadores, vocês em casa, acompanhando o nosso trabalho, e que possam todos receber aquilo que a espiritualidade vem trazer, confortando os nossos corações e as nossas dores físicas e da alma. Hoje conosco Célia Salmazo, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A frase que nós trabalhamos esta semana: se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Chico Xavier. E a partir desta semana, a frase que já estamos trabalhando desde quarta-feira: palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos qual delas alimentar. Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. José Carlos de Luca. A lição do Evangelho que caiu para nós: a melancolia. Sabeis que por uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vão esforços para escapar. E vendo que estes esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resiste com energia às impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante a vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. É o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Vamos fazer nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma homenagem especial a todas as mães, pois estamos chegando neste domingo, onde todas as mães são lembradas, e para iniciarmos este nosso trabalho, nós vamos pedir, plasmar à nossa frente
a figura de Nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima. Vamos sentir esta presença deste Espírito de luz, de amor, de paz. E vamos colocando as nossas mães juntamente desta nossa mãe querida, Mãe Maior. Estejam encarnadas, desencarnadas, as mães que geraram os filhos, as mães do coração, todas elas neste momento. Vamos nos aproximar, cada uma, juntamente desta mãe, onde neste momento nós pedimos para que esta nossa querida Maria de Nazaré possa colocar o seu manto de luz sobre todas estas mães. Vamos imaginar, visualizar um manto de Mãe Maria sobre cada mãe, sobre a minha mãe, sobre a sua mãe, enfim, vamos lembrar de todas elas, vamos envolvê-las em muito carinho, muito amor, muita gratidão. Vamos externar os nossos sentimentos e direcionar a cada uma delas. Sabemos o quanto este Espírito fez por nós desde a infância, o nascimento, o que passou, talvez tantas coisas que tenha sofrido, mas que até o fim estão juntas, fazendo melhor. Aquelas que se encontram encarnadas e as desencarnadas, que de uma outra forma, de uma outra maneira, continuam ao lado de seus filhos queridos, dando forças, coragem, fé e esperança. E juntamente de todas estas mães, onde a nossa Mãe Maria ainda permanece, envolvendo todas, nós vamos buscar nosso Mestre Jesus, na certeza de que estamos aqui hoje por Ele e para Ele. Agradecemos, Jesus, pela tarde de hoje, pelas companhias destes nossos amigos, abnegados, trabalhadores do bem, que se deslocam do plano maior para envolver cada um de nós. Envolver nós que estamos aqui realizando esse trabalho, envolvendo você que está dentro do seu lar, no aconchego, junto de seus familiares, ou talvez sozinho, sozinha, mas tenha certeza de que Jesus está contigo. E nós agradecemos a este nosso Pai por mais um dia de vida. Como é importante acordarmos, observar que tudo à nossa volta permanece e que nós estamos prontos para servir, para produzir, para fazer algo a nós ou a alguém. E se tivermos assim possibilitados, podemos fazer ainda muito mais, orando por cada um deles. E nós vamos orar por todos aqueles que temos orado a cada encontro nosso aqui, a estes médicos que estão à frente, que estão trabalhando nos hospitais, a todas as equipes multidisciplinares que também trabalham dentro, atuando nos pacientes.
Também não poderíamos deixar de lembrar daqueles nossos irmãos responsáveis pela limpeza. Um trabalho tão humilde, mas tão importante, principalmente nos momentos que estamos vivenciando hoje. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem um médico, um amigo, uma amiga, que trabalha dentro do hospital, mentalize neste momento, envolvendo este nosso irmão, esta nossa irmã, e pedindo à nossa mãe querida que possa colocar o seu manto de luz sobre cada um deles, trazendo toda a proteção, envolvendo em um azul tranquilizante, acalmando o coração, pois nós sabemos que o desespero é imenso. Quando vêm tantos pacientes e talvez um número limitado de profissionais, que nesta tarde nós possamos receber o lenitivo de todas as nossas dores. Agradecemos, Pai, mais uma vez, e que a Tua vontade seja feita no dia de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Célia, para que ela venha trazer a sua mensagem, tocar o nosso coração, e que apenas uma palavra, que permaneça conosco, com certeza fará a diferença nesta nossa existência. Que ela receba as nossas vibrações, envolvendo o seu lar em muito amor, muita paz, e seus familiares. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Maria Santíssima continue nos envolvendo neste amor, neste carinho e nessa luz intensa. Vou pedir licença para os irmãos para compartilhar uma sensação e um sentimento muito particulares. Nesses tempos de pandemia, nós inevitavelmente ficamos na rede social um tempo maior. E nesse período, às vezes a gente tem que se divertir um pouco, né? Senão a gente fica matusquela. Sabe o que é matusquela? Sabe? Então, cuidado. Então, esses dias eu estava lá na rede social e apareceu um personagem lá que no meu tempo era palhaço, agora é clown. E ele fazia um questionário que agora é um quiz, né? E aí ele fez uma série de perguntas porque ele queria diagnosticar se nós éramos do grupo de risco ou não. E eu gabaritei o questionário do personagem, né? Tudo que ele falava, eu já sabia, eu já tinha vivenciado. E aí, no final, ele deu o diagnóstico e a orientação. Que eu pertencia ao grupo de risco e que eu não saísse de casa. Bom, isso eu já sabia, né? Mas aí, quando recebi o convite para vir falar na Seara, falei, eu vou sair de casa. Porque eu não posso perder a oportunidade de estar na Seara e trazer a sensação de todos aqueles amigos, os trabalhadores, os nossos assistidos, né, Edson, de todas as semanas, que muito gostariam de estar aqui conosco. Então, eu me calcei de todos os cuidados, mas fiz questão de estar aqui e faço, né, peço a gentileza de poder representar todos aqueles irmãos que gostariam de estar aqui na Seara, nessa sensação gostosa e recebendo este carinho que é tão
particular de toda a espiritualidade. Mas é isso. E hoje, o tema que foi escolhido para hoje está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e vossa mãe, e o item 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E para começar essa conversa nossa, eu vou relembrar uma música, um modão sertanejo, que só os do grupo de risco é que vão conhecer também. Então, essa música, que faz parte da minha infância, conta uma história assim, que tinha um peão boiadeiro, um senhor que trabalhou a vida toda e que tinha um único filho só. E aí, na velhice, ele era viúvo, aí foi morar com este filho lá na fazenda. E chegando lá, num período que ele ficou, a nora começou a ter algumas implicâncias com o sogro, e aí chegou para o esposo e falou assim, ou ele, ou eu. Aí, o filho, né, com o coração um pouco endurecido, pediu que o pai saísse. E aí, o senhor, muito triste, começou a arrumar as suas coisas, estava já para sair, e aí o filho foi lá e pegou um couro de boi e ofereceu ao pai de presente, porque ele acreditava que aquele couro de boi ia aquecer o pai nas noites frias, aonde ele pudesse se agasalhar. E aí o senhor pegou aquele couro de boi, pôs na sua bagagem, e quando ia saindo, o seu netinho, de 8 anos, que tinha assistido toda aquela cena, foi correndo atrás do vô e falou, vô, aí me dá metade do seu couro de boi. Aí o vô, para não ver o neto triste, catou do canivete, partiu o couro de boi pela metade e deu para o neto e saiu. Aí o garoto entrando em casa, o pai viu que ele estava com aquela meia parte do couro de boi e falou, mas meu filho, por que você foi pedir para o seu avô metade desse couro de boi? Aí ele falou, papai, você só tem eu de filho. Eu vou crescer, você vai envelhecer, eu vou me casar, pode ser que você venha morar comigo, pode ser também que a gente não se entenda, e se eu precisar pedir para que o senhor saia, eu já tenho metade de um couro de boi para dar para o senhor. E essa música, muito antiga, se chama Couro de Boi. E conta uma história, né, muito triste, mas muito real, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, meus irmãos, a ingratidão e essa situação é bastante atual ainda no nosso planeta, né? Os nossos idosos, os nossos familiares ainda sofrem muita ingratidão. Apesar de que, pela nossa legislação, é um crime nós não cuidarmos dos nossos pais idosos e daquelas pessoas que são incapazes. Por que ainda precisa ter uma legislação para uma questão dessa que é tão pertinente à família, né? Mas precisa-se ter ainda uma legislação e dizer que isso é crime, né? Mas, no nosso evangelho, tem um capítulo muito importante, que é o honrai vosso pai e vossa mãe, e nessa instrução dos espíritos, Santo Agostinho, que foi um grande filósofo, né, e um grande teólogo estudioso do cristianismo, é ele que assina essa instrução, e ele vai nos dizer que a causa da ingratidão que ainda permeia as nossas relações tem uma causa muito conhecida e já muito dita, né, por todos, que é o egoísmo. O egoísmo, essa chaga, essa nossa grande imperfeição, que é o maior entrave da nossa evolução, a grande consequência dos males
que assola a nossa humanidade, os grandes problemas que assolam o nosso mundo, se nós formos fazer uma reflexão, uma pesquisa, as suas causas mais íntimas estão ligadas ao egoísmo e ao orgulho. Então, Santo Agostinho vem dizer que esta questão da ingratidão tem a raiz no egoísmo, né? E aí, ele nos explica assim, que quando nós praticamos a ingratidão, ou quem recebe a ingratidão como, né, como uma ação, que essa ingratidão machuca por demais. Porque também nós, meus irmãos, nós amamos, mas nós queremos ser amados. Nós ainda não temos, ou ainda estamos em desenvolvimento, a nossa capacidade de um amor incondicional. Ainda está longe, né, de nós conseguirmos amar indistintamente toda a humanidade. Nós amamos aqueles que estão próximos de nós e ainda queremos uma compensação desse amor. Quando nós somos pagos com a ingratidão, isso nos machuca, isso nos causa muitas dores e às vezes, por vezes, as pessoas que sofrem a ingratidão, ainda elas geram um desejo de vingança, né? Querem pagar com a mesma moeda. Então, é muito difícil. E para quem pratica a ingratidão, isso é um grande entrave para a sua evolução. Por quê? É uma falta de reconhecimento de todas aquelas benesses que ela foi presenteada ou que ela pôde usufruir. Então, o egoísmo e a ingratidão não faz bem para nenhum de nós e nós teríamos que lutar contra esta dificuldade, contra esse nosso vício, esse nosso defeito, com muito afinco, né? Mas, quando nós recebemos a ingratidão, ninguém consegue sanar esse sentimento se não praticar a caridade e conseguir entender o porquê que aquele irmão está agindo daquela forma. Então, assim, se existe um antídoto para esta situação, é a caridade e o amor ao próximo, né? Mas aí Santo Agostinho nos explica que a ingratidão dos filhos tem duas origens. Que tem uma origem que é gratuita, né? Que não se tem uma ação sobre ela, e aquela influência ou aquela ingratidão que ela é produzida. Então, aquela ingratidão que já vem com o espírito, com os nossos filhos, nós temos que procurar a sua causa numa reencarnação anterior. Então, porque se nós fizermos uma análise, nós não vamos encontrar nenhum motivo aparente, ou pelo menos naquele momento, para que a gente possa definir ou apontar como seja uma causa para aquela pessoa, aquele filho, estar agindo daquela forma. Então, Santo Agostinho nos diz assim, que se não há um motivo na vida presente, esse motivo está relacionado a uma vida passada. São as causas anteriores das aflições que o nosso Evangelho vai falar também. E nós não podemos falar de ingratidão dos filhos se nós não tocarmos na questão da reencarnação. Então, assim, e os irmãos certamente já ouviram muitas vezes falar, quando nós desencarnamos, não é motivo, né, de desencarnar, de virar santo. Então, ninguém vira santo porque desencarna. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos conosco todas as nossas experiências vividas, sejam elas boas ou não tão boas. Então todas as nossas imperfeições, a gente vai levar conosco. O que acontece quando nós desencarnamos? Este corpo material permanece aqui e nós vamos com o nosso perispírito.
que é o nosso corpo espiritual. E neste corpo espiritual está marcada toda a nossa história de vidas pregressas que nós tivemos. Então, existem duas possibilidades. Se o espírito já tem algum conhecimento, e Santo Agostinho vai falar muito lá neste capítulo, né? Se ele já tem condições de perceber, de ter conhecimento, de estar menos denso, então esse espírito vai poder estagiar naquelas colônias espirituais, vai ser atendido por equipes socorristas, vai receber uma ajuda, vai ter oportunidade de trabalho, vai ter oportunidade de evolução, até conseguir planejar, e de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento, uma próxima reencarnação para voltar e continuar a sua tarefa de evolução. Esta é uma situação. Mas nós temos também aqueles espíritos que desencarnam e que levam consigo muito ódio, muita vingança, e que, quando desencarnam, levam esses sentimentos e têm uma maior dificuldade para o despertamento e para seguir as etapas de uma nova reencarnação. Então ele vai estagiar por um período até ele conseguir se conscientizar, buscar ajuda. Aí, certamente, as equipes espirituais socorristas estão ali para auxiliá-lo, no mínimo, na menor sensação, no menor gesto de pedir ajuda, certamente as equipes socorristas estarão ali para auxiliá-lo e para encaminhá-lo para este trabalho de tomada de consciência e tudo mais. E este processo de tomada de consciência, Santo Agostinho vai nos dizer que vai ter algumas etapas, né? Então ele diz assim, que na primeira etapa que o espírito já tomou consciência, já buscou por ajuda, ele vai ter como que uma espécie de um choque vibratório. Ele vai tomar ciência das suas angústias, dos seus sentimentos menos positivos, e isso causa um choque no espírito. Ele fica, de certa forma, abalado, mas ele tem contato com essa vibração e começa a tomar consciência dessa situação que ele se encontra. A segunda etapa, ele vai entrar num processo de meditação e de prece. E Santo Agostinho diz para nós que às vezes este período demora anos no plano espiritual. Demora anos para o espírito se conscientizar e colocar no seu coração essa vontade mesmo de mudar. E aí, se ele já passou por esta etapa, ele já se firmou, não, eu quero, eu vou, né, mudar, eu tenho esse propósito, e está com um propósito firme, ele passa para uma terceira etapa. Qual que é essa terceira etapa? Ele pede para reencarnar no seio daquela família ou próximo daqueles a quem ele tinha esses sentimentos menos positivos. É fácil? Não, não é, né? Porque Santo Agostinho diz que o espírito na erraticidade, ele se debate, ele se questiona, ele sofre, mas nós temos que entender que esta é a grande ou é a única oportunidade de reparar, estar junto daqueles a quem nós temos desavenças ou temos arestas a acertar. E aí, numa quarta etapa, ele, com muito propósito, ele vence aquele egoísmo, aquela lá, e vem para reencarnar naquela família onde tinham muitos ódios, ou às vezes aqueles sentimentos, e Santo Agostinho fala muito assim, às vezes você vai reencarnar naquela família que você fez alguma coisa para você que perdeu alguma ação de você perder tudo que tinha,
te causou alguns danos, te ludibriou, todas aquelas coisas que nós, né, que é uma providência divina que nós não nos lembremos das nossas reencarnações anteriores. E aí, vencendo tudo isso, ele vem, reencarna naquela família para trabalhar todo aquele ódio em amor. Né? Todas aquelas situações difíceis para transformar em ódio e em amor. Porque já não é fácil quando nós temos uma desavença e nós de vez em quando nos depararmos com aquela pessoa que não nos é muito grata ou que nos tem na conta de inimigos. Agora imagina, você deitar e acordar junto do seu, né, inimigo anterior, né? É uma batalha muito grande. Então Santo Agostinho fala que é uma tarefa muito trabalhosa e muito difícil e que às vezes nós, pelo livre-arbítrio, pedimos, mas não conseguimos, chegamos aqui, somos ruins de serviço e não cumprimos. Aí, então Santo Agostinho coloca algumas situações e alguns quadros para nós que às vezes é muito próximo de nós e que às vezes nós já nos deparamos com isso. E Santo Agostinho elenca um quadro assim, que às vezes nós presenciamos que alguns filhos, já no berço, e quando nós lemos, nós que somos mães, lemos isso no Evangelho, isso às vezes, né, pelo menos a primeira vez que li, sabe, dá uma dor no coração. Aquele filho que lá, já no berço, ele repele a sua mãe. Ou já no berço, ele tem algum antagonismo com o pai, alguma coisa. Então, Santo Agostinho usa uma palavra que é bem forte. Ele diz assim, que aí a mãe, né, ele usa sempre a figura materna, vai dizer, um de nós foi culpado. Eu não gosto muito desse termo, né, desse substantivo de culpa, porque nos traz uma dor muito grande. Mas assim, de que forma a gente pode dizer, né? Algum de nós dois, ou né, naquele grupo familiar, temos algo a nos perdoar. Temos que aprender a nos amar. Temos que aprender a estar juntos e modificar essa situação, né? Então, Santo Agostinho nos diz assim, que por vezes, e isso aí ele dá uma grande importância à educação, então ele diz assim, que quando nós observamos isso nas nossas crianças pequenas, que nós temos que lutar com afinco para eliminar esses vícios lá no berço já. Então ele diz assim que nós temos que, enquanto pais, trazer para aqueles nossos filhos a importância dos bons exemplos. Porque como que nós educamos? Nós educamos ilustrando a cultura, nós vamos querer que os nossos filhos vão para boas escolas, estudam, mas para além disso, nós temos que ilustrar a alma dessas criaturas, né? Então Santo Agostinho diz assim, que quando nós vemos nas nossas crianças bons instintos, nós temos que cultivar bons instintos. A gente que trabalha com crianças pequenas, eu tenho o privilégio e a bênção de trabalhar com as crianças pequenas. Quando nós recebemos no início do ano aquele grupo de crianças, em poucos dias nós já conseguimos mapear assim, né? Aquela criança que é mais dócil, aquela criança que é um pouco mais, né? Então, a espiritualidade, eu digo que os professores, os educadores são muito protegidos, porque parece que nós somos intuídos. Então, aquela criança que é um pouco mais rebelde, você agrada um pouco, puxa outro pouco, e você vai dosando, e passar de uns dias, aquela criança já está com outro comportamento, ou quando você tem, às vezes, por tudo que você faz, ainda você não obtém sucesso, então conversamos com a família, então o problema, né, a dificuldade está um pouco mais num âmbito um pouco maior, então você vai se achegando àquela família e por diversas vezes, quando termina o ano letivo, nós conquistamos ali uma família, nós vemos uma família mais feliz, uma criança mais
amável, uma criança mais compreensiva, e isso acalenta o nosso coração. Eu fico até emocionada, né? Porque eu estou com muita saudade das minhas crianças, né? Mas assim, então Santo Agostinho nos diz assim, que nós não devemos esperar que as crianças desenvolvam aqueles instintos não muito positivos, que nós temos que ser bons jardineiros, nós já temos que ir lá e arrancar aquela erva daninha quando ela aponta, porque as crianças, elas são muito maleáveis para o contato, né? Quando eles são pequenos, eles aceitam muito facilmente que você oriente, e depois, quando eles vão crescendo um pouco, vai ficando mais difícil. Então, Emmanuel nos diz assim, que quando nós vemos que aquela nossa criança é um pouco preguiçosa, que nós temos que dizer para ela assim, mostrar para ela, através do exemplo, o valor do trabalho. Quando ela é um pouco rebelde, então a gente coloca mais disciplina, né? Ser um pouco mais firme. Quando a gente vê que às vezes as crianças normalmente são um pouco egocêntricas, né? Elas gostam de tudo para elas, mas a gente vai ensinando. Precisa partilhar com um amigo, precisa pedir desculpas. Às vezes é difícil para as crianças pedir desculpa, né? Elas não aceitam. Então você vai lá, pede desculpa para o seu amigo. Aí elas peça desculpa. Aí até eles vão aprendendo. E aí, quando você menos espera, já você tem um grupo de crianças bem entrosadas, né? Então Emmanuel nos assevera que nós temos que dar bons exemplos. E eu encontrei um dizer de André Luiz muito bonito, que diz assim, que o lar é a primeira escola, que os pais são os melhores professores e que o primeiro dia de vida é a primeira aula que a criança recebe. Então, assim, onde está a maior escola, né? E nós temos que ter isso na nossa atualidade, porque às vezes, pela correria, e a gente vai falar um pouco mais adiante, pela correria do dia a dia, às vezes as famílias delegam para os pais, para as escolas, a educação dos filhos, né? Chega na porta da gente e fala assim, professora, eu não sei mais o que fazer com essa criança, né? Calma, você é mãe, eu sou só professora, né? Então a gente vai trabalhar juntas, e aí a gente vai levando, né? Mas que a maior escola realmente é lá na nossa casa, na nossa família, e os exemplos é que contam muito mais, né? Então, e aí a doutrina vem nos dizer que assim, que nós devemos buscar pelo amor, pela compreensão, pelo evangelho, pela vivência da religiosidade dentro dos nossos lares, ir aparando as arestas desses filhos que às vezes nos tratam com ingratidão ou tratam os seus pais com ingratidão, mas que não podemos esmorecer nessa tarefa, né? E que sim, o amor é muito importante e que o exemplo conta muito mais, e que nós não podemos, se nós temos a tarefa e a missão da maternidade e da paternidade, nós temos que abraçar com muito respeito, com muito amor e com muita fé esta tarefa, porque Santo Agostinho nos diz que não é uma tarefa assim que exige muita sabedoria, muito conhecimento, que a pessoa precisa de muitas qualidades. Não. Qualquer pessoa comum que tenha amor no coração vai conseguir ter sucesso nesta empreitada, né? Mas que ainda a ingratidão permeia as nossas relações, mas nós temos que ser muito firmes e, de alguma forma, combater e ir balizando a educação desses nossos filhos, né? Que chegam para nós como grande tarefa. E aí, Santo Agostinho também nos diz assim, que às vezes as famílias recebem esses espíritos, que temos algumas questões para resolver ali e que são de vivências anteriores, mas que também existe aquela condição que a espiritualidade, que vê um grupo familiar harmônico, amoroso, a gente vê isso, né? Isso é muito bonito nós
do nosso, às vezes, do nosso convívio, que nós vemos famílias harmoniosas, famílias que o amor reina, o respeito, o companheirismo, todo mundo se entende. A gente fala, puxa, né? Que família bonita, a gente fica feliz quando vê. E aí a espiritualidade vem e traz um espírito que às vezes não tem nada a ver com aquele grupo familiar, não tem relações, mas a espiritualidade permite que aquele espírito venha reencarnar naquela família para poder aprender a amar, a ter boas atitudes, a mesmo conseguir eliminar aqueles vícios, aquelas dificuldades de reencarnações pregressas e ali aprender. E aí Santo Agostinho diz que quando nós temos sucesso nessa empreitada, né, as famílias têm sucesso nessa empreitada de encaminhar aquele espírito que às vezes já errou bastante, e quando ela chega no plano espiritual, ela é recebida com muita alegria. E a espiritualidade se alegra muito, né? E é muito felicitada, a família é muito felicitada, por quê? Conseguiu encaminhar um espírito que por vezes estaria sofrendo bastante e que conseguiu resolver algumas questões e deu um salto na sua evolução. Então, a doutrina nos diz assim, que a família é o ponto de encontro de espíritos afins, de inimigos simpáticos e antipáticos. E aí André Luiz nos diz assim no livro Vivendo o Evangelho, eu vou pedir licença para ler. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor, caminhem de mãos dadas para Deus. Que bonito, né? Então, assim, que nós, como o Edson disse também no início da palestra, nós estamos nos aproximando dos Dias das Mães, e as mães são muito pródigas, né? As mães, às vezes, recebem tantas ingratidões, mas continuam firmes, continuam dando amor para aqueles filhos, mesmo que às vezes caminham numa vida não muito correta, mas está ali ao lado uma mãe compreensiva, amorosa, que mesmo que o filho esteja, às vezes, encarcerado, a gente vai ver que ali, visitando, tem mães, né? A gente, às vezes, olha naquelas filas e vê alguns pais, mas a grande maioria, a totalidade, são mães. Porque as mães são capazes de amar de um amor puro, né? De um amor muito bonito. Então, eu quero deixar também o meu carinho, vou pedir licença. Essa semana minha mamãe fez 90 anos, eu quero deixar o meu carinho, não podia estar junto com ela, mas que ela receba o meu amor, o meu carinho, o meu abraço, e que Deus a abençoe bastante. E para encerrar, eu queria ler um poema que está nesse livro de Francisco Cândido Xavier, que chama Mãe, é uma antologia mediúnica. É um poema bem curtinho, mas muito bonito, para homenagear as mães, e assim eu encerro a minha fala. Diz assim: Trovas de mulher. Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo. Deus ajuntou 3 letras, toda a riqueza do mundo. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria. Deus te reserva outra estrada e a bênção de um novo dia. Dizes, mulher em desdouro, mas se é mãe que vela e afaga, Deus já fez dela um tesouro que o mundo inteiro não paga. O mal gritaria em vão se cada mulher sem lar tivesse no coração um filho para beijar. Fé viva na alma que chora, lua cheia em noite fria, agasalho da esperança, pão nosso de cada dia. Essas são as mães. É um poema de Luiz Amélio. E eu agradeço a atenção dos irmãos. Hoje falei demais, mas o meu abraço a todas as mamães e meu carinho. E muito obrigada a todos pela atenção. Deus abençoe. Célia não falou demais, não. Falou tudo que devia. Palestrante de
Quarta-feira, Marco Caldana, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, Jesus na Casa de Zaqueu. Sexta-feira que vem para vocês, palestrante Jové Juvencio do Sacramento Júnior, do Centro Espírita Chico Xavier, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Eu gostaria só de corrigir a frase da semana, que eu falei da outra semana, que era o José Carlos de Luca. Então a frase desta semana foi: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Chico Xavier, é aqui que trabalhamos. E de quarta-feira, a partir de quarta, começamos a trabalhar a seguinte frase: somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto à multidão. Emmanuel. Esta que é a frase que nós vamos trabalhar esta semana. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância, a fé, o seu preparo hoje, dia de tratamento, para vocês de sexta-feira. À noite é o tratamento à distância, para aqueles que estão vindo primeira vez, que ligam aqui perguntando como deve ser feito o tratamento. Quando é presencial eu falo algumas coisas antes, mas como estamos fazendo só à distância, então é o tratamento à distância. Você deverá fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, à noite, ao horário que você for deitar. Se não tem o Evangelho ainda, leia um trecho da Bíblia, faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, amigo espiritual, e peça, juntamente do Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe do Dr. Hans, um médico responsável pela equipe médica da nossa casa, que possam dar assistência a todos vocês. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, não tem a necessidade de ser somente você que já esteve aqui na nossa casa. Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento. Pedimos para deixar uma água junto a você, pode ser um copo, uma jarra, uma garrafa, e amanhã ao acordar faça a sua prece, aquela que você mais que gosta de fazer, e amanhã pela manhã já começa a beber esta água sempre 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente, lembrando que não prometemos cura a ninguém. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. E a atividade física, pelo menos 2 dias, deverá evitar. Se possível, em casa, se você conseguir fazer alguma atividade, você pode fazer depois de 2 dias normalmente, como a gente sempre orienta. Caso você tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e toda a equipe da matéria. E eles estarão envolvendo toda a equipe da matéria. É muito importante você fazer esta ligação. Seguir todas as recomendações médicas, os nossos tratamentos médicos. Nosso tratamento espiritual não dispensa tratamento médico. Então, tudo que for pedido e solicitado pelo seu médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha alguma dúvida, pode fazer a pergunta para nós. Nós estamos todas as quartas-feiras às 19h, com a palestra, e também todas as sextas-feiras. E no nosso Face está lá as palestras que já aconteceram, você pode estar acompanhando. E qualquer dúvida, então, você pode entrar em contato conosco, tem o nosso site www.searadasfraternidades.org.br. E assim, se tiver algo a acrescentar ou pedir ou alguma dúvida, nós estamos aí à disposição de vocês, ok? Um bom tratamento a todos, um feliz Dia das Mães. Já antecipei com o Dia das Mães, já coloquei aí no Face da Seara. Acordei essa madrugada, não tinha o que fazer, então eu já postei. Então já estamos no clima, Dia das Mães chegando, então eu já fiz aí em nome da nossa equipe. Um abraço a todas as mães, um beijo com muito carinho e que vocês tenham um dia bastante feliz. Agradecendo sempre de coração todos vocês. Fiquem em paz.